Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar o nosso bate-papo, então, sobre fachadas. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Priscila, passa as honras aí com a pergunta inicial. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui no Normalize mais uma vez. A ideia é a gente trazer as discussões sobre normas técnicas. Estamos hoje com um convidado especial, né, o Renato Saad, nosso amigo aí, e um especialista, né, em fachadas. A gente vai falar aqui um pouco sobre a norma, a 13755, né, de fachadas com revestimento cerâmico. Vamos falar também sobre alguns efeitos, alguns eventos que vêm acontecendo aí no Brasil, e a gente vai discutindo, vai trazendo aí as nossas opiniões, algumas das nossas experiências, para a gente estar discutindo. Então, esse é um canal eclético, um canal que tem aí muita diversidade, nós estamos aqui com pessoas de todo o país, e a ideia é que a gente venha exatamente para trocar ideias, para somar, né? E então eu chamo aí para fazer uma breve apresentação em nosso amigo Renato Saad e já aproveito o ensejo para lançar uma pergunta. Você acha que a norma, né, a 13755, ela veio no momento certo? Ela podia ter acontecido antes? Ela, de fato, veio para mudar, né, a questão de projetos em fachada? Então, vamos começar assim, já com uma pergunta aí um pouquinho polêmica. Pode ficar à vontade, Renato. Então, boa noite a todos. Eu sou o Renato Saad, eu sou engenheiro civil, né, mestre em habitação pelo IPT, doutorando agora pelo Mackenzie, né, aproveitando aí. Comecei na USP, terminei no IPT e agora estou pelo Mackenzie. Eu sou patologista, né? Me considero, o mercado me considera assim, né? São 30 anos aí de patologia. Se somar o período de estágio, então são mais 3 anos, né? Então são 33 anos. O Moto G Plus aí tá dando som. Isso. Pessoal, mantenham eles vão perguntar agora ou no final? Como é que funciona aqui a sala, vocês, meninos? Se não, mantém todo mundo o microfone desligado, né? Aí, no final, quem quiser, levanta a mãozinha. Quem quiser pode levantar a mão, porque assim, geralmente a gente faz muita interação, né? Já teve uma situação, ó, teve aquela coisa, tem desse jeito, a norma fala assim. Então, a ideia é que a gente interaja, mas para ter uma certa ordem, a gente pede aí que vocês levantem as mãos, né? E aí a gente vai fazendo essa interação com vocês. Eu vou precisar sair umas 8h10, vai, que eu tenho um outro compromisso na sequência, tá bom, gente? Mas vamos lá. Eu atuo nos mercados de São Paulo, no Brasil, né? A gente não tem muita divisa, hoje mais intenso com algumas consultoras maiores, a gente tem andado pelo Brasil. O patologista nunca foi um cara muito benquisto, né? As consultoras têm um pouco de vergonha de falar que está contratando um patologista, porque normalmente é para resolver algum problema. Mas atualmente a gente tem atuado até no sentido de evitar a patologia, como a gente tem a visão da patologia, o patologista tem essa condição, né? O Erso Tomás, por exemplo, o professor Erso, que é um dos grandes espelhos meus, né? Junto com o professor Paulo Helene, professora Maria Alba, que foi minha professora, né, de argamassas, mas eu sempre procurava na aula dela tentar enxergar a patologia no revestimento. Professora Maria Noronha, que foi minha mentora, foi uma das primeiras patologistas do Brasil, né, já falecida, ela junto com Alfredo Falcão-Bauer, o pai, né, que criou o Instituto Falcão-Bauer, que vocês conhecem. Então, tudo isso eu vivi, né, era o comecinho da patologia, eles foram os papas, né, da patologia no Brasil. Tanto é que quando eles criaram, não sei se vocês sabem, né, o Instituto Falcão-Bauer, eles criaram a BNA, que era Bauer, Noronha e Dirceu de Almeida, Dirceu de Almeida Franco, ou Franco de Almeida, não lembro, que está vivo ainda, ele é o único dos três ainda vivo, né, mas ele não atua mais, hoje ele é pastor evangélico, acho que é melhor que ser engenheiro, né? E
Então, eles faziam os projetos de patologia, mas não tinha quem executasse. Aí o Instituto Falcão Bauer acabou criando as grandes empresas de recuperação, que ainda algumas existem, como a Jatocret, né? Você teve a Reconcrete, a Concremate, a Concremate ainda existe, né? Mas todos foram saindo do Instituto Falcão Bauer e foram criando suas empresas, né? A Teor Engenharia, que hoje é a Reforço. Então, tem muitas empresas que surgiram devido à necessidade, né? O Brasil crescendo, envelhecendo e não tendo... Eles faziam os projetos, não tivesse quem executasse, né? Tanto é que a Falcão Bauer executou muitos anos. Então, eu acompanho isso desde meu estágio, que foi em 92, 93. Eu gosto dessa área, né? Sou apaixonado por essa área, sempre mexi com patologia. Às vezes me chamam para desenvolver alguma coisa nova, mas eu prefiro ainda ficar na patologia, me sinto mais adaptado, né? E dentro da tua pergunta, vamos lá. Então, a 13755 surgiu em 2013, mas era para ter surgido antes, né? As normas de desempenho, elas começam a aparecer na Europa após a Segunda Guerra Mundial, 1945, na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E desde 1980, o IPT tenta, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, tenta implantar essa norma. Então, a gente tem grandes nomes, como o próprio Écio Tomás, o Cláudio Mitidieri. A gente tem uma live com o Écio, onde ele conta um pouquinho dessa história, né? Onde muitos engenheiros do IPT foram para a Europa para aprender, trazer essa inovação para o Brasil. Só que, durante muitos anos, o que aconteceu? As próprias construtoras viam a norma de desempenho como um custo a ser gerado, e não como um benefício, né? E ela ficou ali limitada também, não sei se vocês lembram, era desempenho de edifícios até 5 pavimentos, não sei se vocês lembram disso, ficou esse termo muitos Sim, anos. sim. Né? E tem gente que acha que é até 5 pavimentos até hoje. Até hoje. O que eles fizeram? Como esse termo ficou assim, porque até 5 pavimentos a gente tem controle, acima disso entra a questão de vento, né? Outras questões, né? Variações dimensionais, termohigroscópicas. Então, resolveu-se deixar só norma de desempenho, né, o termo desempenho, como é na Europa toda, Estados Unidos, né, e alguns países, Japão, se eu não me engano, também fica só o termo desempenho, né, e tem lá uma nota, né, que acima de 5 pavimentos, então, tem que se considerar a carga de vento, considerações estruturais que não estão implícitas ali na norma de desempenho. A norma de desempenho, você me perguntou se ela veio no tempo certo. Ela demorou, né, por causa dessa questão das próprias consultoras, mas quando as consultoras perceberam que era igual à engenharia, isso é a minha visão, tá, Renato Saad? É igual a engenharia mecânica. Você vende um carro, se você não fizer a manutenção, gente, você perdeu a garantia. Isso é fato, isso está embutido em nós. A gente já compra o carro com as manutenções, inclusive. E quem faz manutenção na própria concessionária, o carro é mais valorizado. Então, isso começou a incorporar na consultora. Ela falou, bom, quer dizer que se o usuário não fizer a manutenção, ele perde a garantia. Sim, essa deveria ser a noção, né, de desempenho e da norma de desempenho. Só que tem vários trâmites, né? Os juízes não entenderam ainda, os peritos ainda estão se adaptando. Bom, desde 2013 a gente vem aí numa crescente, né? Junho, né? Se eu não me engano, julho de 2013, ela então passa a ser a norma obrigatória de ser seguida, né? Toda edificação que não tiver nenhuma, que foi protocolada a partir de junho de 2013 na prefeitura, todo projeto protocolado e que um dia vai virar um edifício, já tem que seguir a norma de desempenho, né? Acho que foi isso que você me perguntou, é isso? Então, vamos aproveitar que entrou aqui na norma de desempenho, porque, na verdade, é muito similar o número. Desculpa, você É, falou 755, né? 755 que é de fachada, mas está ali dentro do que Verdade. é interessante saber. Por quê? Porque você falou da norma de desempenho, a norma de desempenho é um marco, né? A gente Eu tem, falei da inclusive, 15575.
Pronto, eu falei errado. Eu falei, Isso. Não, mas tá tudo no jogo. essa é Porque, a na verdade, 13.755, né? isso, a ideia é a gente discutir aí um pouco da norma de revestimento, né, de projeto e execução de fachada, revestimento, projeto de fachadas com revestimento cerâmico, né? A Uhum. 13.755. Mas esse contexto que você trouxe muito bem aí agora sobre a questão da norma tem, inclusive, um ponto importante que aí precisa ser destacado, que é a questão da vida útil de projeto, né? Que até então a gente tinha toda uma ideia de vida útil de projeto apenas associada aos sistemas estruturais. E nesse momento a norma ela faz alusão que da vida útil de projeto para outros sistemas. E um sistema que é extremamente importante e que, de certa forma, era relegado é o projeto de fachadas, né? Então, a norma, que na verdade foi revisada, ela já existia uma versão aí desde 1996, e que não contemplava os pontos de projetos, e isso só veio, de fato, à tona em 2017, né, com a criação da comissão e a publicação da norma T, fachadas. Então, tudo isso vem à tona. Então, na verdade, eu me pergunto, será que demorou essa transição, essa revisão, haja vista que em 2013, mesmo com todos os gargalos e choques e etc., a norma de desempenho veio trazendo esse conceito, por exemplo, da vida útil de projeto em fachadas? Então, será que houve aí um gap, uma lacuna? O que você acha, então? E a norma, ela veio para suprir uma necessidade existente? Ela já precisa de uma revisão? O que você acha aí? Me dá essa opinião sua aí. Então, agora vamos falar da norma certa, né? Essa aqui é a primeira, né, de 96, a 13.755, que era revestimento de paredes externas e fachadas com argamassa colante e revestimento cerâmico, né? Aí ela é de 96, ela tem 11 páginas. Em 2017, então 21 anos depois, né, vem então a 13.755 com 57 páginas, ela vira um manual de execução, e ela passa a ter um outro título, né? Ela não é só a utilização da argamassa colante, né? Ela é projeto, execução, inspeção e aceitação, né? Então ela vem bem mais completa. Eu acho que então vamos lá, a 15.575, que vem em 2013, que é de desempenho, ela é o pontapé, né, para essa que sair. Essa aqui, Priscila, não sei se você sabe, foram 10 anos de comissão de norma. 10 anos, foram N reuniões, né? Não foi uma comissão de norma das mais complicadas e difíceis de sair. E ela é muito completa, e a gente sempre está falando dela. Você viu que eu peguei ela fácil, que ela é cabeceira minha aqui no escritório, né? Tá Ela é toda... completa e é extremamente didática, né? Que você vê ela numa leitura boa, numa leitura bem elucidativa. E ela tem muita informação, tanto que ela não se limita só ao revestimento cerâmico, né? A anterior dela, de 96, era um revestimento cerâmico e ponto. O que estava atrás, que era o emboço, o chapisco, até outros sistemas de vedação, a própria estrutura, eram previstas nas suas normas prescritivas. Então, na 6118, concreto, na de vedações já 8545, e aí você tem outros sistemas de vedação, né? Agora saiu recentemente a Steel Frame, acabou de sair de consulta pública, já deve ser lançada, 3 partes, muito boa, por sinal. E agora vem Então, nós entramos em revisão das normas de argamassa por causa dessa. Então, a 13755 provocou o pessoal de argamassa, né? Porque ela vai falar que o emboço tem que ter resistências maiores, tem que ter um preparo melhor, tem que ter reforço com tela, tem que ter junta, posição de junta, localização das telas. Então, ela vai provocar o pessoal de argamassa. Então, aí as normas de argamassa... Então, só para vocês saberem, a 13.281, que é requisitos, né, caracterização de argamassa, ela está em andamento. Toda quarta-feira, às 8 às 10 da manhã, a gente tem um compromisso com a BNT aí, de graça, viu, gente? A gente não ganha nada por isso, é tudo, né, dedicação, mas é uma aula, assim, né? Tem o professor Elton Bauer, a própria
Ontem estava aqui a Ângela Massueira, ela também participa. Tem professores do Brasil inteiro, tem todos os industriais, né? Pessoal da Votorantim, pessoal de aditivos, argamassa, está tudo lá nessa nova. E hoje começou um GT técnico, né? Um grupo técnico de estudos da 13749, que é a mãe, né? Junto com a 7200. Era a minha próxima pergunta. São as mães da argamassa. Começou hoje. Só que hoje foi só um bate-papo e não saiu nada. Mas é um grupo, porque o que eles estão fazendo agora? Eles juntam um grupo técnico que envolve a indústria e as academias. Eu tive a honra de ser convidado como consultor, então alguns consultores do mercado, hoje eu não pude, né, participar, mas também será toda quinta-feira, das 8 às 10. Então, 2 dias da semana, onde a 13749, então, vai começar a ser requisitada em questão de exposição do edifício, resistência à aderência, né? Tem gente que acha que 0,3 megapascal é muita coisa, tem gente que já fala que a cerâmica exige 0,5 da argamassa, mas aí será que essa argamassa não é muito rígida, tem um módulo muito alto? Então, começamos, né? Tem muito pesquisador, tem sido muito boa essas reuniões, viu, gente? E a gente vai frase a frase, né? A gente pega essa aqui e a 13755, inclusive, ela de cerâmica, ela está servindo de base para as normas de revestimento cerâmico interno. É que essas normas, a 13754, 753, que é pisos e paredes internas, está parada. Ela começou antes da pandemia. Aí entrou a pandemia, a gente parou a comissão e não voltou mais. Tinha uma dúvida se exigia de 100% tardose, impregnado. Aí foi para o CCB, que é o Centro Cerâmico Brasileiro, e ficou um ano lá. O Maurício Marques ficou um ano estudando. Em laboratório não se conseguiu 100% de impregnação. Então, por que na obra nós precisamos de 100% de impregnação? Bom, eu calo por aqui, porque isso é controverso. Mas é importante você trazer esses pontos, porque há muito questionamento, principalmente no mercado, sobre a utilização das normas, porque não existe, às vezes, a conexão daquilo que de fato acontece em campo e o que é reproduzido em laboratório. Então, muitas vezes, é muito mais rígido, muito mais exigente em laboratório e a cobrança da norma, da exigência, acaba acontecendo da mesma forma. Assim como a gente também tem a ausência, por exemplo, do conhecimento ou do pleno entendimento por que aquele critério está sendo utilizado ou cobrado naquela determinada obra, né? Ou naquela determinada norma. Inclusive, nesse sentido, eu tenho uma dúvida, né? E aí eu tenho certeza que você vai aí, pelo menos, me dar uma ideia. Quando, no momento lá das discussões da norma nova, né, na época, né, em 2017, de revestimento de fachadas, surgiu uma dúvida que me questionaram, a gente fazia aqui no grupo técnico de normas daqui da Bahia, sobre a questão, na norma atrás, o uso de tela metálica, né? Está escrito lá, tela metálica. E aí muita gente pergunta, mas eu não uso a tela metálica, eu posso usar algum outro tipo de tela com outro tipo de material? E eu fiquei sem saber, né? E a gente acabou na discussão não respondendo a esse questionamento. Então, assim, como eu sei que a norma técnica ela é recomendação técnica, a gente acaba ficando limitado a essa situação. E por que eu estou perguntando isso também? Porque aqui a gente tem, eu faço trabalhos com análise de projetos, né? Até para verificação de atendimento à norma de desempenho. E no projeto de fachadas, algumas vezes a gente vê a determinação, inclusive, do uso de tela, e muita gente fica com medo por conta da questão da agressividade ambiental aqui. A gente mora numa cidade litorânea. Mas eu vou usar, de fato, a tela metálica, e aí, será que se eu não garanto de fato, aquela proteção mecânica, será que eu vou comprometer a durabilidade da minha fachada? Então, tem muita gente que usa tela que não é metálica, né, de outros tipos de materiais, isso não está lá na norma, e aí ficou essa dúvida. Então, eu queria tirar essa dúvida aí, sobre esse uso das telas. Certo. Olha, a norma vai falar sobre reforços, né? Então, é o item 5.4, diz assim, né?
Reforços e revestimentos podem ser utilizados em regiões cuja espessura da argamassa supera o estado, a espessura limite superior, que é 8 centímetros, né, com o objetivo de suportar o excesso de carga, ou regiões com potencial movimentação diferencial, como alvenaria e estrutura, né? Os reforços mais comuns são, então, como é que ela fala? Os reforços mais comuns são executados com auxílio de telas, e nesses casos convém que sejam utilizadas telas metálicas. Então, ela não está te obrigando a usar, tá? Aí ela fala, com diâmetro mínimo de fio de 1,24, espessura, o uso de telas com fios de espessura superior a 1,5 milímetros não é recomendável. Ela fala que as telas metálicas devem possuir galvanização pesada, 150 gramas por metro quadrado, segundo ela cita uma norma, né, de galvanização. E o projeto deve levar em consideração as classes de agressividade ambiental. Então, se eu estou numa situação onde essa tela pode ter risco aí de corrosão, né, como a gente já viu, as próprias telas corroendo dentro de um almoxarifado antes de serem utilizados, né? Então, alguns projetistas preferem usar a tela de fibra de vidro álcali resistente, né? O que acontece? Minha opinião, Priscila, nós temos N estudos sobre telas metálicas. Então, nós temos uma tese de doutorado da Gisele Antunes, lá da UX, a tese de doutorado, estudando fio a fio, estudando o sistema, o uso das telas metálicas. Nós temos a dissertação de mestrado do professor, apesar que ele não entra na tela para reforço de revestimento, mas ele fala das telas metálicas no uso das alvenarias com as estruturas, naquela amarração, né? É o Jonas Medeiros, né? A própria Luciana Leone, que ela tem foi um dos primeiros livros, né, sobre projeto de revestimento de argamassa, ela que desenvolveu o uso das telas metálicas, então ela fala também do... Então tem vários estudos, minha opinião, né, tem vários estudos sobre argamassas, telas metálicas, mas nós não temos nenhum acadêmico ou de estudo sobre as fibras de vidro. O que nós temos são que a resistência do fio metálico é idêntica à resistência do fio de fibra de vidro, né? Então, o que acontece? A fibra de vidro ela tem a resistência de fio idêntico. É mais fácil de manusear, ela é mais leve, só que ela tem a trama mais fechada. Então, alguns estudos, se eu não me engano, é até um colega nosso, Marcos, lá do Sul, né? Ele está construindo em Porto Alegre e Santa Catarina. Ele fez um estudo onde então ele colocava a tela de fibra de vidro bem no meio de uma argamassa, fazia um sanduíche de argamassa, né? Punha argamassa, punha tela, punha argamassa, e fazia um ensaio de resistência ao cisalhamento. O que acontecia? Como a trama ali, né, a abertura de malha da tela de fibra, ela é muito pequena, né? Ela é bem fechada, ela é meio, se eu não me engano, sendo que a de fibra a de metálica é 2,5 por 2,5, né? Então, a argamassa entra. A de fibra não entra. Então, quando ele fazia o ensaio de cisalhamento, ele cisalhava como se a tela formasse um local de fragilidade. Então, ia um trecho de argamassa para um lado, outro para o outro, e ficava a tela, ou a tela ia para baixo, ou a tela ia para cima. Mas era bem na região da tela que acontecia o cisalhamento. Você está no mudo, né? Você sabe, né? Não, é que eu fico aqui, porque se eu ficar acompanhando você, eu vou ficar falando o tempo inteiro, acaba atrapalhando. Mas essa é exatamente, eu senti falta na época, inclusive, de ter isso, e eu fui atrás, aí acabei que era tanta coisa que acabou que não tive esse retorno, mas foi bom você ter falado isso, inclusive tem aí um bom tema para estudar, né? Essa questão aí do uso de telas de reforço, não só do... Aí, assim, como você apontou, né, do ponto de Aqui, vista ó, da vou resistência... mostrar. Pois é, do ponto de vista da resistência mecânica, ok, mas e do ponto de vista da durabilidade? Será que tem algum tipo de comprometimento, né? Se você não tiver essa galvanização exigida aqui, que é muito difícil de Pois jogar, é, que está lá, inclusive. essa é a fibra de vidro, ó, tá vendo? Então, olha o Aham. que acontece. Ela
ela tem malha menor, né? Tá vendo a abertura de malha dela? Eu acho que é 1 por 1, né? E aqui é 2,5 por 2,5, olha a diferença, né? Olha a diferença. E Eu aí, isso não, aqui tá me remetendo a um outro detalhe, Renato, que você pegou aí os dois materiais. Olha como é bom a gente trazer uma pessoa, um cientista, né? Que aí ele já sabe, ele já tem, ele já mostra, não ele já sou pega aqui, cientista, ó, vou não. aqui, ó. Eu sou de obra, eu me meto nos Nada, você é um laboratórios. cientista, sim. E aí, o que que acontece? A gente está falando aqui sobre características de materiais, sobre resultados desses materiais em função da condição ambiental, e a gente ainda não tem uma prática, uma rotina de contratação, por exemplo, de projetos de fachada. Tá? Observa que a gente tem duas perguntas que eu fiz aqui para você, e todas acabam remetendo ou chegando à questão do projeto. Então, a gente tem uma norma de projeto, que é a 13755, a gente está falando aqui, inclusive, eu vou ter uma outra pergunta aqui sobre características de materiais, mas o que você acha que precisa ser feito hoje, já que a gente já tem normatização, a gente tem bons profissionais no Brasil, porque eu lembro que há um tempo atrás a gente não tinha, era contado assim, nos dedos, não vai lá em São Paulo buscar o Renato para fazer um projeto de fachada, porque aqui na Bahia a gente tinha muito poucos, né? A gente nem sabia que tinha os que Professor tinham Adailton, aqui. né? Professor Pois Adailton, é, professor Adailton, né? Aí o professor Adailton aposentou, e aí ficou quem? Aí a gente tem aqui o Antônio Sérgio, tem o Francisco Gabriel, mas a gente ainda conta na ponta dos dedos os projetistas que sabem o que estão fazendo, né? Então, nesse sentido, o que você acha que a gente precisa, de fato, fazer para que essa ideia do projeto de fachadas ele venha, de fato, como um projeto de arquitetura, como um projeto de estruturas, os projetos complementares, ele precisa, o que a gente precisa fazer, o que você tem como ideia, sugestão, para a gente fortalecer a ideia dos projetos de fachada? bom, então vamos lá. Segundo a norma, o projeto de revestimento de fachada é obrigatório. Então, é obrigatório. Então, é conhecer a norma. Quem não está fazendo já dançou, tá? Peritos, Então, é conhecer a norma. Ricardo Mamoro, que é perito, olha, é obrigatório. Agora, porém, ela dá uma abertura, né? Acho que eles deram uma amenizada aqui, né? Viu? Vamos abrir um parênteses aqui. A 13281, que é de características da argamassa, então, capilaridade, retenção de água, tração na flexão, densidade, vai ser obrigatória. Muito bom. Ela não vai vir como norma. Os consultores não estão participando, estão dançando. Que maravilha, eu quero participar, viu? A norma é aberta a quem quiser. A gente vai conversar. Viu, Ricardo? Vai ser obrigatória. Então, e tem que ter registro, tem que ser deixado na obra. Bom, aqui deram amenizado. Ó. O projeto é obrigatório, de fachada é obrigatório, e, pela sua característica, deve ser desenvolvido por profissional legalmente habilitado. É o item 5.1. E pode ser subcontratado ou desenvolvido internamente pela consultora na forma de procedimentos. Aqui que foi a grande... eu acho que é aqui que entraram os construtores e quebraram o pau. Gente, o procedimento, desculpa o termo, eu tenho que falar, porque eu falo mesmo. Procedimento é burro, porque procedimento não pensa. Vocês acham que o meu prédio construído aqui é igual ao teu aí, Priscila? Em frente à maresia aí de Salvador. O vento de Ponta Grossa. Ponta Grossa, né? Ontem Ponta Grossa é frio, hein? É venta. Semana passada a gente teve uma chuva aqui, uma incidência de vento de 85 km por hora. Deus do céu, aqui quando dá 40, a gente já acha que vai sair voando, imagina. A rajada, o pico foi 85 km por hora. Meu Deus. Aqui em São Paulo, 70 é o pico, né? E a gente com 5, nós tivemos uma com 8. Recentemente derrubou um trecho de uma fachada. A gente tem uns vídeos bem interessantes da semana passada. Né, Fernanda? Pois é. Aí é que está o negócio, né? Quer dizer, a norma veio, chegou lá no finalzinho, ó, escreve procedimento. E, às vezes, algumas vezes, quem vai escrever esse procedimento
são pessoas que não lidam no dia a dia com a especificidade, com a tecnologia associada àquela necessidade daquela fachada. Então, a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que a gente precisa participar da normatização e que tem que ter esses cuidados, né? Então, na hora que ela fala em procedimento, aí todo mundo cria um procedimento. Só que, olha só, eu tenho um cliente que está no interior de São Paulo, só que ele está pegando o interior de São Paulo, norte aí do Paraná, sul, acho que é norte, leste, né, de Minas ali, e ele está expandindo. E ele Com usa o mesmo procedimento. o mesmo procedimento. Faz eles me ligam pedindo solução para as patologias. Eu falo, gente, projeto, não tem jeito, projeto. Não, e o detalhe é, assim, a gente tem a vontade de desenvolver a indústria da construção, né? E a gente precisa trazer essas situações, essa necessidade de informação, essa necessidade de fazer diferente, né? E aí eu vou fazer já um gancho aqui por conta do tempo também, para a gente não perder. Eu tenho a necessidade de fazer o projeto, a norma fala em realizar, né, em elaborar o projeto, e existe aí um outro detalhe, né? Então, a norma, por exemplo, ela estabelece que para a fachada a gente vai utilizar, por exemplo, como revestimento lá o AC3, né? A argamassa para revestimento cerâmico com a argamassa C3, sendo que eu tenho, por exemplo, fabricantes de argamassas que colocam no rótulo da sua argamassa C2 que pode ser utilizado em fachadas. A gente tem algumas situações. E a gente está falando de projeto, a gente está falando de obrigatoriedade, né? A gente está falando de norma, e como é que fica a questão da caracterização desses materiais, da especificação desses materiais, que vem exatamente compor esse projeto, né? Eu dou aula, né? Dava aula na faculdade, na graduação aqui em Salvador, eu estou ministrando aula em outra faculdade no interior, e a gente sente uma dificuldade de trabalhar essa questão, né, especificação de materiais, contextualizando com as suas propriedades, as suas características e o desempenho, né, a funcionalidade que precisa ser dada em função daquela condição ambiental do projeto, da aplicação, né, daquele uso do material. Então, assim, o que você acha de tudo isso? O que a gente também precisa fazer? Será que está faltando a gente reformular, sei lá, currículo de graduação, reforçar? O que está faltando para a gente, de fato, fortalecer não só a elaboração de um bom projeto, mas a cobrança, a contratação de um projeto mais adequado para aquela condição ambiental? Fala um pouco sobre essa questão também da caracterização de materiais, por gentileza. Priscila, isso está sendo mudado aos poucos. Eu acho que a gente avançou bastante, né? Ontem, conversando com a Ângela Massueiro, ela de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, até o Ricardo participou, né? Alguns de vocês devem ter participado, o Constâncio, eu acho que participou. A gente concorda que a gente avançou muito, né? A gente já, mas o que acontece? A graduação ainda é muito focada em projeto estrutural, em cálculo, no concreto, né? Eu acho que nas matérias que materiais construção é um ano para você falar todos os materiais, então você não consegue dar importância à argamassa, né? Ou ao revestimento, e se a cerâmica, a argamassa. Eu acho então, forma da construção, né, que tem as universidades, trazer profissionais do meio. Gente, o custo do projeto é ínfimo frente ao custo de uma obra. Tem estudos que mostram, né, que não chega a 1%, no máximo, acho que é 3%, né, do custo da obra. 3%. Isso, os projetos, né? Mas eu vejo, eu trabalho com a Fabiana, da FCH, que é uma das grandes projetistas nacionais aí de revestimentos, e gente, o custo é muito barato. Se é uma obra que custa aí seus milhões, ela cobra, o Luiz Sérgio cobra R$ 25 mil, um projeto de fachada.
Gente, é muito, até menos de 1%. Então, o que acontece? Esse projeto, pelo menos, te faz pensar. Se você vai engavetar, aí o problema é seu, mas pelo menos te faz pensar que você tem que comprar o produto certo, tem o detalhe certo. Aquele projeto, não é aquele projeto copia e cola, joga a tela na fachada inteira, junta na fachada. Não é isso, gente, é pensar. Então, eu gosto de artista como a Fabi Sermatec, até o Jonas parou de fazer, que ele falou que o mercado meio que se prostituiu, né? A própria Ciana Leone, né, que ela tem um escritório de projetos, que eles fazem? Eles estudam a deformação, estudam a situação de exposição. Ontem a Ângela Mazueiro estava falando sobre o túnel de vento, né? O que vocês acham? Um prédio sozinho, no topo do morro, sozinho, ele está sendo mais afetado pela ação do vento ou aquele prédio que está no meio de outros prédios? Quem está sendo mais solicitado? O que está sozinho no morro ou o que está no meio de outros prédios, protegendo ele? Eu acho que eu sozinho, lógico, né, não? A gente sempre teve essa impressão, né? Né? Quando ela colocou o prédio dentro Do túnel, pode aí ter. o efeito Ó, para você ver. Venturi, né? Que é aquele de arraste, de sucção. A gente teve um vento aqui de 8 km por hora. Nada. Tem falhas de execução, tem falhas de projeto. Mas imagina se desse o vento de São Paulo, que é 70 km por hora, ia ter arrancado a fachada inteira. Né? Então, assim, ela viu, ela colocou, ela tem uma dissertação, Patrícia Poiastro, que eu tenho essa dissertação, você acha na internet? Ela, depois, pergunta, tá bom? Ela levantou a mãozinha, já tirou a mãozinha. Mas ontem ela comentou que a gente sempre achou que o prédio exposto era mais suscetível, né? Ação de vento e chuva. Agora não, no meio de outros prédios, e como ela fez ela fez uma maquete, colocou sensores nos principais pontos sujeitos à variação do vento, pôs no túnel de vento, onde você, junto com outros prédios, e foi virando, né? O túnel de vento você vai girando ali a base e vai vendo a ação dos ventos, a pressão, a sucção. Então, ela viu que a ação do vento e a ação da chuva, principalmente, mudam bastante com o prédio quando ele está mais protegido. E eu comentei até ontem que nós tivemos um caso num prédio em Curitiba. Ele é um prédio de 1.000 metros quadrados de área útil, um alto padrão, só que ele parece um navio. Ele é assim, né? Tem a polpa em ponta, né? A proa, a polpa lá atrás e tal. E ele estava ali há 30 anos. De repente, construíram 2 prédios do lado, onde afunilou a ação do vento bem no bico do prédio. O que aconteceu? O prédio entrou em torção. A gente gerou a educação dele em 2016, 14, acho que não, né? Antes, né? 2013, não, 2014, quando eu atuei lá. Então, vocês veem que a gente tem que... Não adianta, né? O procedimento não vai pensar nisso. Então, o projeto é que vai pensar. Ação de vento, ação de chuva dirigida é um tema muito comum hoje em dia nas pós-graduações, então teria que chegar na graduação. Então, a gente tem que chegar nos alunos e, pelo menos, alertá-los. Gente, existe vida fora da faculdade, fora do concreto, que são os revestimentos, são os projetos de impermeabilização, que há muito custo também, né? Inclusive entrou até um amigo, o engenheiro Mendes, seja muito bem-vindo, Mendes. O Mendes é especialista em impermeabilização, assim como a Elka, né? A Elquinha aqui. Deixa eu aproveitar aqui que você deu uma pausa aqui, Renatinho, e deixa eu pedir aqui para a Eliane. A Eliane quer perguntar, mas é uma menina tímida. É que o Renato não conhece a piada interna, por isso que ele ficou preocupado com a Elka. O pessoal fala que eu não deixo as meninas falarem, Renato. Será que eu não deixo ninguém falar? É por isso que a Elka colocou o dedinho assim, Renato. Posso falar?
Na verdade, assim, a minha pergunta seria próxima, na sequência aí, falando de projeto, da especificação, né? Acho que a gente tem realmente também uma percepção geral, né, que não se fala muito nisso nas universidades. E agora falando um pouquinho de laboratório, eu vejo assim também que a carência que a gente tem é de conhecimento sobre ensaios. E aí o pessoal vai para o procedimento, né, esquece do projeto. E quando tem projeto, né, alguns projetistas, eles não especificam ensaio, eles não especificam controle. A gente que está no laboratório acaba recebendo muita pergunta que ensaio que eu contrato? Quando que eu contrato? Por que eu contrato? Aí você fala assim, mas não está no teu projeto? Não. Verdade. Aí, então, assim, a gente tem essa carência também de uma especificação do material e o que ensaiar? Quando ensaiar? É uma dificuldade também que a gente percebe aqui bastante. Verdade. Ontem, na comissão de norma, estavam falando que, não sei qual foi a norma que eles lançaram, que tinha um procedimento de laboratório e fizeram um interlaboratorial, diz que veio só coisa errada, ruim, mal, relatórios ruins, sabe? E eu sinto falta, sabe, Helena? Como eu tenho clientes no interior do Brasil, em outros estados, eu saio do eixo São Paulo, Curitiba, Rio, eu fico, olha, São Paulo cidade, tá? Capital, não São Paulo estado. Eu vou aqui para o interior, Ribeirão Preto, pertinho aqui, Campinas, aqui do lado, já começa a ter dificuldade. O relatório de ensaio de aderência, que é um de atração, né, que é um ensaio tão comum, né, já o relatório vem cheio de informação e aí se perdem que querem fazer um relatório, né? Relatório de ensaio de aderência, gente, são 2 páginas. A primeira página é o ensaio de aderência, com aquela tabela da norma, e a segunda é as fotos. As fotos. É o Mendes, né? Alguém abriu o... É o Mendes. Eu fechei aqui. Então, e a segunda página é ali como é que fala? São as fotos, né, dos corpos de prova. As provas de prova, porque eu, como consultor, tenho que entender onde é que aconteceu a ruptura e tem que olhar para a planilha e ver qual foi as rupturas preferenciais. O resultado, a média, quem vai dar é o consultor. A Bauer faz direitinho, sabe? Eu não quando vem o resultado ali, meio que provoca a construtora. Então, a gente recebe telefonema aqui assim: olha, fiz os 12 ensaios de nome e não passou. O que não passou? O que é não passou? É igual você pegar teu exame de sangue e ver lá que o teu colesterol está alto. O HDL está alto. Mas o HDL é para ser alto. Mas você não entende nada, né? Então você acha que está tudo alto. Exatamente. O endocrinologista, o que ele faz? Olha só que interessante. A minha endócrino pegou esses dias meu exame, ela viu lá, ela pegou ácido, a ureia, né, com ácido úrico, com não sei o quê, com não sei o quê. Ela pegou 4 itens ali que estavam todos normais, todos normais. Ela falou: você está tomando vitamina C? Eu falei: estou. Pode parar que daqui a 2 anos você vai ter cálculo nos rins. Cálculo renal. E você não está assim. Eu falei: ué, mas eu não estou sentindo nada. Eu Tá aí a diferença. estou me protegendo do Covid, né? Tomando vitamina C. Aí ela falou: não, já tomou demais. Aí ela mostrou os índices, né? Então, isso é um consultor, né? A gente não pega uma informação só, né? A gente faz análise clínica, né, do paciente. Então, a gente olha o resultado de aderência, junto com a forma de ruptura, o coeficiente de variação, o local onde foi feito, as espessuras, tudo isso seriam informações que deveriam vir nos relatórios e não vêm. O que vem? Vem um resultado lá, 0,2. Aí você tira os 4 menores dos 12, né, que a norma permite, quando você refaz os outros 8, porque eles pegam os 12 e faz a média dos 12, gente, não quer dizer nada. Nada. Outra, aquele resultado é daquele pavimento.
Por que você não distribui mais, né, em outros pavimentos? Faz 6 aqui, 6 mais para cima. Sabe? Então, são coisas assim que a gente sente falta dos laboratórios. Primeiro, o laboratorista deveria conversar. Se a consultora tem um projetista ou um consultor, ela deveria conversar. Como é que você quer o ensaio? Segundo, e fornece o estritamente que está na norma, não inventa. Nossa, fizeram um aqui de 5 folhas, aí as fotos estão na última, o resultado está na folha número 3 e o não sei o que está na folha 1. Aí você tem que ficar olhando as 5 páginas, vai e vem, você não consegue chegar a um resultado. Então, sejam objetivos. Laboratório não é para dar laudo, a não ser que você seja contratado para laudar. Mas laboratório, gente, é para... Então, essa dificuldade dos laboratórios, a gente bate muito nisso. Eu acho que o laboratório tem participado das comissões de normas, sim. Tem tirado dúvida. Ontem ficamos... são 2 horas de reunião de comissão, né? Das 8 às 10. Das 9 às 10, gente, foi só o pessoal do laboratório discutindo como ia fazer o ensaio de coeficiente de vapor, resistência ao vapor d'água, né? Eu acho que é coeficiente de resistência ao vapor d'água da argamassa, que vai aparecer. A gente não faz isso hoje em dia. Cálculo do coeficiente de fusão de vapor d'água dentro da argamassa. A gente não faz esse tipo de ensaio. E é muito simples, é uma caixa com sal, gente, é muito simples. Então, ontem eles trocaram a informação e a gente assim, né, achando que deveria ser um equipamento da NASA que vem fazer difusão. É pegar o corpinho de prova ali, 44/16, passar mel, a cera de mel em volta dele, num canto é água com sal, o outro não tem nada. E medir o peso, de tempo em tempo você vê a difusão. Nossa, coisa mais ridícula. Eu faço aqui em casa, na lavanderia, entendeu? Então, essas coisas... Não, desculpa interromper, deixa eu fazer um adendo. É exatamente isso que falta. Exatamente isso que a gente sente falta no mercado, de quem está contratando saber o que está contratando, né? Ou contratar entendendo o que é a contratação, e não porque alguém disse que tinha que ser daquela forma. A questão do laboratório, estava conversando agora, eu estava vendo, né, a reunião aqui do Quintas da CEBIC, e não sei por que cargas d'água, acho que eu estava conversando com alguém mais cedo, saiu uma pesquisa lá do Lídio, né, que ele fez uma pesquisa rápida ali, pegou aqui no Brasil, em 2020, 81% dos laboratórios acreditados no país estavam no Sudeste, né? Então, assim, você tem toda uma dificuldade de ter o... Acho que ela está travando, né? Para mim também travou um pouco. Laboratório, né, para fazer os acompanhamentos. Temos a dificuldade... Estão me ouvindo? Está travando um pouco, Priscila. Estão me ouvindo? É. Está travando? Então, isso é para eu ficar quieta. Vou deixar vocês falarem. Não, eu estou apontando aqui a questão da ausência de laboratórios e da questão do conhecimento, que também é pequeno, né? A gente não sabe, né? Fica ali aquele conhecimento na mão de poucos, né? E a ideia exatamente do Normalize é essa, é trazer essa discussão para que a gente entenda que o nosso dia a dia, a gente precisa ter algumas coisas, né? Na nossa última discussão, a gente, inclusive, trouxe essa situação do plano de controle tecnológico, que é uma ferramenta que é cobrada lá pelo regimento SIAC do PBPQH, mas que, para mercado, para obra, para construção, é uma ferramenta poderosíssima, porque se você faz o acompanhamento, se você tem o controle tecnológico dos serviços e dos materiais na sua obra, de acordo com o que seu escopo de construção, você evita as patologias lá na frente, né? Pelo menos você está resguardado de um ensaio, né? Entendeu? Você se resguardou. Respondi a tua pergunta, Helena. Essa pergunta é complexa, né? Porque Não, mas respondeu. a pessoa, às vezes, compra o equipamento, né? Comprou o equipamento ali de resistência, aderência, tração, com 12 corpinhos de prova lá. Que vem 12, né, junto com o equipamento.
Vem duas equipamentos. Então, ele acha que ele virou laboratório, não virou laboratório. Aí entra o Inmetro, né? Aí entra a acreditação. 90, eu acho que, eu vou chutar, tá? Eu acho que 90% dos laboratórios não tem acreditação. Quando você pega a norma própria de desempenho, quais são os Não tem. laboratórios que estão, pelo PPQPH, quais são os laboratórios que estão acreditados? São E poucos. vou te dizer mais, é caro acreditar o laboratório e o mercado não quer pagar, né? Porque, na verdade, o que é caro, esse investimento inicial, é uma quantidade, é vultuoso, mas é a garantia sobre a qualidade nessa metrologia aplicada à construção. Então, você tem ali um laboratório que sabe o que está fazendo, que vai realizar uma medição adequada, que vai te dar um relatório com os resultados dos ensaios realizados, né? E que a gente não tem essa garantia. É só para citar aqui uma situação, eu peguei um empreendimento aqui que eu solicitei uma avaliação da reação do RA, né, da reação álcali agregado, do agregado, porque a gente tem o veio reativo aqui na Bahia. E aí o construtor ele fez assim, olha, eu estou aqui com os relatórios que a concreteira me passou. Então, estava lá 18 mais ou menos 2. E aí o limite é 19. Eu disse, vamos fazer o seguinte, para você não dizer que não fez, como está lá batendo de 18 e ele está dando lá que o erro de medição dele é mais ou menos 2, e aí se for mais 2 é 20, então tem o risco de estar fora do limite, né, que eu já acho que está no limite, já é complicado, vamos testar novamente? Testou. E deu problema. E deu reativo, desculpa, deu reativo. Por que não deu problema? Porque a dosagem para essa fundação ela já foi pensada numa condição do agregado ser reativo. Mas ele não tinha o entendimento, a compreensão do que ele estava solicitando, por que ele precisava solicitar. Então, é importante, inclusive, essa questão, que você falou muito bem, de ter o consultor, de ter o tecnologista de materiais junto, do projetista especificar o que ele precisa, né? Então, esse casamento, essa conjuntura, a gente às vezes sente até falta. Eu estou nessa construção já há alguns anos e assim eu vejo neles a evolução, mas é muito pouco ainda, né? Eliane, pergunta mais, senão eu vou ficar falando aqui, viu? Não vou deixar nem o Renato falar. Ou então é a Elquinha que levantou a mão e até agora você não Deixa deixou eu ela aqui falar. fazer a pergunta dela. Elka, cadê você? Agora ela ficou brava, hein? Não, eu fiquei tão emocionada que eu não sabia ligar o microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo a Elquinha. A Elquinha também participa, também é integrante lá da Casa das 8 mulheres, né, do Hand Six. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Para o Sade, a gente discutiu com o Lídio que o nome da norma tem que chamar muito aquilo que ela quer dizer. E eu perguntei aqui no grupo para as meninas se a norma que a gente estava falando era realmente a de revestimento aderido com placas cerâmicas. Sim, é. Então, no nome da norma, não tem projeto e execução de revestimentos aderidos, entendeu? Então, é importante que nessa revisão altere esse nome. Por quê? Porque a gente tem fachadas não aderidas e fachadas aderidas. Fachadas cortinas vai sair agora na de vidro. Já saiu a de fachadas, projeto fachadas com não aderida com placas pétreas, né? A de granito. Então, era importante que essa daí saísse com o nome de projeto e execução de fachada, de revestimento. Larará. Por quê? Porque o leigo já entende que é projeto e é obrigatório, entendeu? Mesmo que lá dentro diga processo, não tem como. Isso a gente está vendo lá em impermeabilização. É minha sugestão. Entendi, boa sugestão. Eu vou até anotar aqui que na próxima reunião você poderia participar, né? Mas na próxima reunião a gente coloca lá. Cadê a da norma? Está lá, não está aqui. Mas é isso mesmo, ela tem que ser aderida, ela é aderida, né? Tá certo.
Eu vou aproveitar aqui, vou continuar a conversa, Priscila, que ela também. A minha experiência também, eu trabalho com desempenho, assim como a Priscila, trabalho com qualidade, mas eu também trabalho bastante em laboratório. Até por isso eu levantei a pergunta de laboratório. E uma coisa, né, dentro do Rendicyclo, como a gente é um pouco eclética mesmo, como disse a Priscila, eu e Carla, que não está aqui hoje, nós somos as duas de laboratório. E a gente trabalha muito essa questão de implantação de qualidade dentro de laboratório. E o que eu vejo dentro da carência que a gente tem dos profissionais, né, da formação mesmo, é como ler um relatório de ensaio. Então, assim, a gente vê que o pessoal não sabe muitas vezes ler um relatório de ensaio e a gente não está falando nem de ensaios complexos, eu estou falando de resistência à compressão de corpos cilíndricos de concreto, já que as universidades focam muito em concreto. Quem está todo dia dentro de um laboratório, a gente sabe que o pessoal tem dificuldade para ler um relatório de concreto, que eu acho que o mais deveria ser o mais trivial, o mais simples, quiçá os outros. E realmente, assim, uma coisa que a gente percebe muito também é isso, que o próprio laboratório, ele quer colocar tanta coisa dentro do relatório que não precisa, né? Não precisa, não. Atenha-se o que a norma diz como apresentação de resultados, né? Você precisa apresentar os resultados de forma clara, não ambígua, né? Porque às vezes ele se contradiz na própria apresentação, mas assim, o passou ou não passou, né? O atende ou não atende, não cabe ao laboratório. Não cabe. Eles até tentam fazer igual um laboratório diagnóstico, né, da medicina, põe ali os limites, né? Ok, eu acho que até para a gente, consultor, às vezes você não lembra, né? Qual que é o teor de cloro, de cloreto dentro de uma massa do concreto, né? Que é prejudicial, tal. Então, põe o limite ali. Mas põe a observação que aqueles valores são referentes àquela amostra, para aquele, né? Porque a pessoa já extrapola, né? O leigo já, o próprio consultor, eu não é leigo, né? Deveria ser técnico numa leitura, mas ele tem dificuldade em ler. A ensaio de aderência pegou, né? Pelo menos todas as consultoras aqui em São Paulo estão fazendo. E só fazem esse ensaio. E esse ensaio não é nada, gente. Ensaio de resistência de aderência é resistência de aderência. Não é ensaio de desempenho. Não é um parâmetro, ensaio né? de parâmetro do estado endurecido, né? E que tem gente até está revisando se a gente vai manter o 0,3, sabe? Porque o 0,3 já tem gente achando que está muito alto. Os próprios fabricantes, né? Até porque hoje em dia nossos edifícios estão tão deformáveis e tão altos e tão esbeltos que o 0,3, porque a norma fala maior ou igual a 0,3. E qual que é o limite superior? Uhum. 1 megapascal, é interessante. Passou, né? Uhum. Aí você põe 1 megapascal, a tua argamassa está toda fissurada, toda caindo ali, né? Então, Você pegou no ponto, que aí é, você não tem a conexão entre os sistemas, né? Entre os exato. componentes. Aí você tem um muito rígido e o outro que precisava ser aí pelo menos flexível, não é, tudo rígido. E aí dá problema. E aí as argamassas industrializadas estão colocando aditivos para deixar essas argamassas mais flexíveis, né? Com capacidade de absorver deformação. Só que não vai dar mais 0,3, você entendeu? É aí que está. Você arruma uma coisa, desarruma outra. Então, a norma tem que ter esse jogo de cintura, e aí nós estamos preocupados com isso nessa revisão, até porque tem muitos fabricantes, né? Está o Votorantim, está a Rossim, tá os principais fabricantes aí, né? Os fabricantes de aditivos, exatamente, né? Para a gente mudar essa situação, né? Não ficar preso a um número, 0,3, tá? E aí? Eu brinco que, assim, norma técnica deveria ser o mínimo necessário, né? Mas que você tem que atender. Agora, melhorar não é proibido, né? Não, melhorar não é proibido, exatamente. As pessoas entendem a norma como o ápice do atendimento. Eu falo assim, não, gente, ela é só o mínimo necessário. Você pode ser melhor que a norma.
Exatamente, que é uma outra característica que a gente tem, né? O pessoal acha assim, mas está escrito na norma que é esse. Tá, mas e se A você norma é fizer Deus, né? diferente? A norma é Norma é Deus. E se você fizer diferente e aplicada com demonstrar que certo. a tua metodologia atende, né? O que o teu método atende, que você vai além, que você consegue atender as premissas necessárias de projeto. Mas é isso, né? Por isso que o Normalize está aí. E aí entra o bom senso, né? Bom, quem lê a norma precisa ver o que é desempenho e o que caracterização, o que é caracterização, né? A partir dos ensaios. Sim. E assim, caracterização, né, é o que a gente tem pouco conhecimento, né? Pelo menos no geral não se tem, né? Eu fui aprendendo na prática, mas depois descobri que tem a primeira norma 13281 de caracterização, que ia ser lançada e não foi, ela vinha com toda uma informação sobre a caracterização da argamassa. Então, argamassas para fundações, argamassas para embasamento de parede, argamassas para cobertura. Ela vinha assim, separada. E diz que não fizeram porque ficaram com medo de não dar conta. Aí, se a nossa argamassa não der conta, aí não puseram. Aí puseram a tabelinha, né, a 13281, tem só lá uns números, a sopa de letrinhas, que nem disse a Ângela ontem. Desculpa. Só Sopa classifica, de né? letrinha. Ela não fala nada. Ela fala que capilaridade, C1 a C6. Densidade, D1 a D6. E daí? Como é que você usa isso? Então, agora a gente está invertendo para ver se chega. E essa norma vai ter itens que o fabricante tem que fornecer como orientativos e como obrigatórios, ensaios que a obra tem que fazer como obrigatórios, principalmente se ela virar argamassa dentro da obra, né? Ela tem que fazer os ensaios dela, e tem que estar ali arquivado, tá? Então, aí a gente vai poder consultar no caso de uma patologia, né? Muito bacana, muito bacana. Eu queria ver se tem alguém aí assistindo conosco esse bate-papo aí delicioso, se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Que a gente já está aqui meio que chegando para o finalzinho desse nosso bate-papo. A Elquinha, eu já deixei a Elquinha falar, então não sei se tem mais alguém que deseja tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, falar alguma coisa para o Renato, que é o nosso convidado de hoje. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, Boa Farinha. noite. Fala, Luiz, tudo bom? Grande Fábio, tudo bem? Vamos marcar um café uma hora em Maringá, hein? Eu estou aí. Ó. Deixa eu aproveitar uma brecha que deu aqui. Está um temporal danado aqui, eu fiquei com um pouco de receio de abrir e cair a conexão. Dois adendos que no Autores da Engenharia se fala muito, dentre as que eu achei mais interessante, uma reflexão, né? Um montante de 10 obras, 3 são acompanhados por técnicos. Então, precisamos evoluir, né? E outra questão também, o valor do projeto, a economia, está lá no VGV. E para arrumar depois a patologia, a manifestação, custa 25 vezes mais. Então, é uma coisa que precisa refletir, né? Eu falo do Autores da Engenharia, que eu sou fã de vocês, lá, Renato Saad, Paulinho, né? E então é isso, tá? O delta T aí que você citou, né? Estou aqui em Umuarama hoje, 7 horas da manhã, 24 graus. Às 14 horas, 36, 34. Isso aí, a sensação térmica está quase 40. Meia-noite está 22, né? Então, assim, a especificidade de cada região e o pessoal tem que evoluir na questão de projeto, né? Projetar 3, 4 anos para construir em 2, e não o contrário. Mas é isso, só um adendo. Muito obrigado pelo ensinamento de todos e boa noite a todos, tá bom? Eu vou ter que desligar aqui, que eu estou com um pouquinho de receio de cair a conexão, eu não quero perder o final, tá bom? Farinha, prazer, hein, te conhecer. E, olha, dentro disso que você falou, muito importante. Eu tenho um cliente que a gente desenvolveu um traço. Então, para desenvolver traço, você precisa saber os materiais, precisa saber a região que você está, certo?
Ele pegou os mesmos materiais e levou para uma outra obra dele em outra região, próxima, 1 hora de distância, mas uma é quente e seco, outra é frio e úmido. E deu patologia, obviamente, a obra teve que parar, teve que arrancar todo o revestimento da fachada, prédio de 27 pavimentos, e queria vir me culpar. Ah, mas eu levei todos os teus materiais, qual é o problema aqui? Você desenvolveu, eu te paguei para você desenvolver um traço. Ô Farinha, mudou tudo, é que você falou, mudou todo completamente, da água para o vinho, assim. Então, é isso que você falou, os engenheiros têm que ter isso na cabeça. A gente não é. A engenharia não é matemática, não funciona assim. E mesmo se fosse matemática, já teve um componente fora, umidade e frio, e variação térmica, entendeu? Então, cuidado, né? E a gente foi claro, o que salvou a gente foi que a gente deixou bem claro no contrato que só servia para aquela região inicial. Mas eles queriam jogar para o nosso colo. Entendeu? Então, é bem complexo essa história, sabe? Por isso, Priscila, que eu não gosto muito de obra nova. Eu prefiro a patologia, porque ninguém discute comigo. Eu falo que tem que usar sangue de boi, nariz de morcego, olho de bacalhau, e os caras fazem certinho do jeito que você manda, entendeu? Porque já está com medo da patologia. Agora, no novo, é o que a Farinha falou, o pessoal está na pressa, na correria, larga o funcionário lá. Cheguei lá, 5 centímetros numa chapada só. Pá. Oh, Não que está beleza. pegando, não está pegando. Essa argamassa tua é ruim, não gruda. 5 centímetros, cara. Falei, onde é que você aprendeu isso? Não foi no Senai, não, né, Priscila? Não foi. Não, não, não. Tá parecendo, você falou 5 centímetros, aí eu lembrei da massa de acarajé, né? Que a gente pega aquela concha assim bem, e aí vamos lá. Aí dá para fazer o acarajé, mas vai fazer o acarajé na argamassa da fachada, não dá. Aí você falou uma coisa que eu juro por Deus que vai ser a última pergunta. Como é importante as orientações para o pós-obra, né? Então, você vem lá, a gente vem construindo aqui nesse bate-papo nosso, ó, a importância do projeto, falamos da questão da especificação e caracterização, né, dos materiais. Aí a Eliane já chamou aí a atenção sobre a questão do controle tecnológico desses materiais durante a execução da obra. E o que é importante deixar registrado, inclusive, né, exatamente para evitar patologias lá na frente, a questão da importância dessa fase da obra, que é o pós-obra, né? Então, assim, com certeza a gente não vê isso, né? A Eliane, que trabalha com pós-obra, diretamente com isso, com elaboração de manuais, com entrega de empreendimentos, com avaliação, a gente percebe que o que falta é muita informação. Aí você falou bastante aí da 13221, da 13281, a gente veio falando também da 13755, e as normas novas, elas estão trazendo algumas recomendações, por exemplo, para a manutenção dos sistemas e para a manutenção até dos componentes. A 13281, ela tem essa pegada também, ela está trazendo também essas informações? Não, porque ela é de caracterização da argamassa na produção, né? Ela não é o pós, né? Mas óbvio que a gente, como patologista, faz a conta ao contrário, né? Por exemplo, ensaio de resistência à tração na flexão. Então, você tem um corpinho de prova ali, né? Tração na flexão. Existem estudos, né, franceses, o Meruc, né, o professor Alton Bauer fala bastante. Quando você tem revestimento cerâmico aderido, então você tem que ter pelo menos uma argamassa com resistência à tração na flexão, porque é o que a fachada está sofrendo, maior que 2 megapascal. Então, esse é um número interessante. Isso está, né, tá escondido aí no meio dos construtores, tal. Agora vai sair na norma. Então, para revestimento cerâmico, vai vir esse número. Ou seja, quando eu pego um descolamento cerâmico que vem com a argamassa junta, quem sabe que eu vou fazer? Olha aí, entendeu? Então, eu vou pegar, cortar um pedaço desse revestimento, fatiar ele, tentar fazer um 4x4x16 daquela fachada, né, daquela amostra, e levar para fazer ensaio de resistência e aderência na flexão. Se ele der menos que 2, eu já começo a ter uma direção. Opa, essa argamassa não deveria estar revestida com revestimento cerâmico. Tem outros ensaios? Tem. Ensaio de aderência, ensaio de aderência da cerâmica, ensaio de aderência do embolso, né? Mas esse é um dado interessante. Então,
essa norma não vai falar de manutenção, né? Mas ela vai me dar pistas de que ou não foi feita a manutenção, por exemplo, uma capilaridade. Ela vai mais me dizer como é que ela foi executada, na realidade, né? Que tem algum vício oculto, né? Mas o que deve constar, então, respondendo a tua pergunta? Tudo. Quando uma obra nova, a pessoa me manda o relatório de aderência, eu não leio, Priscila. Eu falo, não, está incompleto. O que você precisa? Eu preciso, vamos lá, eu preciso do mapeamento da fachada, eu preciso do mapa de prumo para saber as espessuras, eu preciso saber aonde, que posição, que fachada, que localização você fez o ensaio de aderência, e eu preciso dos ensaios de caracterização. Sem esses 4 elementos, eu não consigo, gente, dar um diagnóstico. Vocês percebem? Deu baixa resistência, mas deu baixa ali, do lado já não está dando, né? Ou repete o ensaio. Mas ali deu baixa resistência, mas você tem 18 centímetros de espessura de emboço, você está doido? O ensaio não fez nem cócega, porque o ensaio só pega até 10, você tem 18. Não, eu fiz, deu baixo, mas eu tenho 2 centímetros de emboço. Você entendeu? Então, eu tenho que ter um mapa de prumo, eu tenho que ter a posição certinha, eu tenho que ter a fachada, deu baixo, mas deu lá no 4º andar, na face sul, sabe? Aí, poxa, dá para aceitar, sabe? Então, a gente não vai rejeitar uma fachada inteira por causa de um ensaio da aderência. Então, tem que ter muito bom senso, tem que fazer comparação, tem que entender. Então, eu peço essas 4 informações. Sem essas 4 informações, eu não consigo dar um parecer sobre um ensaio perdido no espaço de aderência. Outro dia mandaram para mim, não passou, não sei o quê, tá descabelado, tal. Aí eu fui olhar as fotos, achei o bloco sujo, sabe? Um bloco cerâmico baiano, isso nada contra os baianos, tá? Um bloco baiano, mas não era o bloco da empresa. A empresa usa o Seleta, tal, aquele tal bonitinho. Ué, que estranho, né? Aí eu fui conversando, sabe onde fizeram o ensaio? No muro do vizinho. Me ajude, pelo amor de Deus! Me ajude que eu te ajudo. Fizeram... Não, eles queriam fazer o painel de qualquer jeito. Pegaram o muro do vizinho e fizeram lá, com tudo sujo, cheio de musgo, cheio de... Eu olhei, pela foto, eu falei, esse bloco não é da construção. Eu falei, esse não é material que vocês costumam usar. Inacreditável, gente. Sabe, Ricardo, eu fui puxando a língua até chegar. E quem me passou a informação foi o pessoal de qualidade. Nossa, mas eu desci o sarrafo. O Ricardo sabe que eu estou com tolerância zero já. Né? O bom de ficar velho, né, Ricardo? Que a gente pode ficar bravo, chato. Né? Não, mas aí você vê a gravidade da coisa, quer um resultado, mas não tem nem as informações adequadas, as informações certas, e aí tem tudo isso. A Elka, né, ficou aí. Depois diz que sou eu que não deixa a Elka falar. Aí faz a pergunta agora no final sobre carbonatação e manchamento. E aí quer que o Saad responda agora. Eu acho que não sei, eu acho que não dá mais tempo, né? Ele está perguntando aqui, as carbonatações e manchamento são ocorrências comuns. Como prevenir? Na realidade, Contrato Saad. Na realidade, é fluorescências, né? A carbonatação, tudo que tem cimento e tem hidróxido de cálcio vai sofrer carbonatação. Mas as eflorescências, que é aquela mancha esbranquiçada, né, que sai ali, você tem que evitar a umidade e evitar materiais que tenham excesso de sais, né? Tá? É complexa essa pergunta, não dá para responder assim tão rápido. Saudações do Ceará, Meiriane. Isso, a Meiriane, ela estava aqui conosco, do Ceará, e aí deixou um abraço para a gente, né? Eu não sei se a Eliane, se a Elka, se tem mais alguma pergunta. Não sei se o Sérgio também, ele abriu a câmera ali, se quer falar alguma coisa. Eu deixei essa pergunta da eflorescência como uma provocação mesmo, porque realmente é uma pergunta longa e um estudo a gente longo. vai marcar um outro bate-papo para falar só sobre patologias. E aí a gente vai trazer um monte de gente. O Paulinho vem, vou ver se eu consigo trazer o Daniel. Vamos discutir aí algumas coisas. Legal. Né? Bacana.
Ó, gente, a gente está, de fato, se aproximando aí do tempinho, né, do horário do Renato, a gente também já fez aqui um bate-papo bacana. Eu acho que a gente até, né, conseguimos aí passar pelos pontos, né, mais importantes sobre essa discussão. Já estou aqui, não sabia que a 13.281, apesar de que a Elka falou lá no grupo sobre a 13.281, né, da revisão dela, não tinha me antenado para isso. Vou até ver, né, se de repente eu consigo participar aí das discussões. Está meio corrido, mas vamos ver. Tá? E queria agradecer a vocês a participação, as intervenções ali no chat, tá? A gente vai nós vamos disponibilizar esse vídeo no canal do Eva, tá? E para quem tiver interesse, a gente vai estar passando aí, Renato, para você, sempre que nós estivermos promovendo essas discussões, os links, né, para quem quiser participar, poder participar, interagir. A gente ainda não está fazendo ao vivo, tá? A gente vai estar disponibilizando esses vídeos gravados, mas assim, deixo o meu abraço para todos que participaram, o meu carinho, um abraço especial para o Renato, que está aí, né, dando esse apoio, esse suporte, esse tempo dele aí. Estamos todas muito gratas, né? Gostamos muito da tua participação, é sempre importante, né? O Ricardo está aí falando, né? Parabéns ao Renato, participando com sua sabedoria, né, conosco, com certeza, a gente aprende sempre, eu não perco nada, pena que no dia da quarta, no dia de quarta-feira, eu estou dando aula, né, às vezes quando eu passo um exercício para os meninos, que eles estão lá fazendo coisa, eu entro rapidinho, dou um alô, uma boa noite, mas estou ministrando aula, e aí eu queria deixar esse abraço, tá? Vamos passar um pouco para a Eliane, para falar um pouco, senão também não deixa a Eliane falar, né? O Constâncio também está aqui, ó, mandando os parabéns para o Renato, show de apresentação. Obrigada, Constâncio, pela participação. Eliane, querida, fala. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Renato, por participar com a gente, por disponibilizar seu tempo. Eu já deixei, ele tem um cliente em Ponta Grossa que eu sei, tá? E eu já deixei lá meu nome na lista, quando o Renato tiver, eu quero ser chamado. O Carlos da RF, eu falei para ele, Carlos, como você não me chamou? O Carlos, eu estou tentando ajudar ele sem eu ter que ir aí, né? Tá difícil, né? Ele tá complicado a vida dele lá. Mas é isso, gente. Agradecer a presença de todos e tenham todos uma boa noite. E é isso, gente. Obrigada, viu? Eu agradeço vocês, viu? Priscila, ela sabe que eu sou fã dela, então a hora que ela chamar, eu estou sincero. Tamo aí, vamos. A gente vai fazer um maior, tá? Com mais pessoas, para a gente discutir patologias. Eu gostei da ideia da Elka aí. Querido, obrigada, viu? Um grande abraço, obrigada a todos pela participação. Diego, Constâncio, Ricardo, Luiz Farinha. Boa noite a todos. Sérgio. Boa noite. Obrigado, Renato. Rei, Elka, Eliane e Priscila. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Bom descanso. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa semana. Namastê. Depois disponibiliza. Namastê, Ricardo. Namastê. Até mais. Vamos.